Boa noite a todas, todos e todes. Não, gente, vamos de novo. Fingir que eu não dei esse boa noite. A gente, assim, água para todo mundo, direito universal. Aí, aquele boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite. Muito melhor, tá vendo? Bom, antes de dar início aqui e fazer a chamada da composição de mesa, eu vou fazer, na verdade, para não tomar esporro, perguntar se alguém não assinou a lista que está circulando por aí. E o deputado federal Tarcísio Mota nos enviou um vídeo curtinho. Antes de fazer a composição, eu vou chamar só para a mesa conseguir assistir também. Tá bom? Pode passar o vídeo, deputado Tarcísio Mota, por favor? Não silencia o Tarcísio. Será? Galera, olha, tô falando aqui direto de Brasília. Bingo! Fala, galera, olha, tô falando aqui direto de Brasília. Infelizmente, compromissos aqui na capital me impediram de estar aí com vocês hoje. Mas eu quero dizer que eu tô junto nesta luta pelo direito à água. A água é um direito humano. E o que nós vivemos aí no Rio de Janeiro, nas várias formas de privatização, precisa ser combatido. Chega de ter usado a SEDAI como moeda de troca eleitoreira para gerar dinheiros para o governo do estado e fazer com que a população pague uma conta d'água mais cara e pior, que continuemos com sistemáticas faltas d'água em vários bairros da cidade do Rio de Janeiro. Que bom que o mandato da Mônica Benício está animando e presidindo esta frente que precisa fiscalizar e cobrar dos órgãos públicos o direito à água que todos nós temos. Essa questão é fundamental e terá o apoio do nosso mandato aqui em Brasília, aí no Rio. Vamos lá, porque só a luta muda a vida. Gente, é muito difícil começar sem Fala Galera. Então, para seguir Fala Galera, chamar aqui a composição da mesa. Para compor a mesa hoje dessa instalação dessa frente, importante debate para nós, não só do mandato, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar aqui a professora e pesquisadora Adriana Sotero Martins, servidora da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental e presidente do Comitê de Monitoramento dos Contratos de Concessão dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro. A professora Ana Lúcia Brito, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, por favor. João Ricardo Serafim, JR, representante da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio no Comitê de Monitoramento dos Contratos e Concessão dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio. E também chamar... Trocar de lugar. Roberto Oliveira, coordenador do Movimento de Atingidos por Barragens, do MAB. Você fica bem na frente. Gente, vou, só para explicar um pouco a dinâmica aqui, fazer a fala de abertura. Vou passar depois a mesa, que é o mais importante aqui hoje, a gente ouvir quem está pensando, quem está discutindo e querendo entender esse assunto de uma forma ampla para toda a cidade. Os convidados vão ter 10 minutos de fala e depois a gente abre para a intervenção de vocês por 3 minutos de fala. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Quero começar agradecendo a presença de cada uma e cada um de vocês nessa atividade de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Acesso Universal à Água. Essa iniciativa do nosso mandato nasce da urgência de ampliarmos a nossa atuação no Parlamento Municipal em torno de uma pauta fundamental para a vida humana, o acesso à água e ao saneamento básico. Mas é importante deixar claro desde o início, essa frente só faz sentido se for, de fato, um instrumento de luta dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil. Não acreditamos que será a partir desse parlamento que virão as transformações necessárias. A experiência nos mostra que, nas estruturas do poder, os interesses privados de poucos seguem prevalecendo sobre os direitos do povo.
E por isso que nós apostamos na força da sociedade civil organizada, na luta dos movimentos sociais, nas vozes das ruas, porque só assim conseguiremos construir a correlação de forças capaz de derrubar as estruturas desse sistema perverso. Um sistema que nega a vida digna, que sequestra a liberdade e que lucra com a escassez. Esse sistema nos trouxe até aqui, ao colapso ambiental que enfrentamos. Foram séculos de devastação onde o lucro sempre prevaleceu e foi maior do que a vida. Hoje, os efeitos das crises climáticas estão por toda parte. Crianças, idosos, mulheres, homens convivem com doenças, águas contaminadas, alimentos envenenados e um ar cada vez mais irrespirável. E tudo isso agravado pela omissão do poder público, que se mantém refém dos projetos degradantes e por um histórico de abandono dos sistemas públicos de saúde. A realidade é dura. Com o aumento de 1,5 graus na temperatura da Terra, não há mais ponto de retorno. Os danos são irreversíveis. O que está em jogo agora é frear o ritmo da destruição e lutar pela vida digna para que todos e todas tenham a dignidade humana. Por isso, precisamos zerar as emissões, proteger os nossos rios, impedir a contaminação dos nossos solos. Nossa luta é, mais do que nunca, uma luta pela vida. Não há vida possível sem água, e, por isso, a privatização da água é uma aberração. Como pode um bem essencial à transformação ser transformado em fonte de lucro? No modelo capital e privatista, os recursos são sugados até o fim para atender os mais ricos, enquanto a maioria da população é empurrada para a escassez. A municipalidade tem um papel central nessa equação. A responsabilidade pelo saneamento básico é do município e também deveria ser dele a responsabilidade por garantir a distribuição adequada da água. Mas a prefeitura vem se omitindo há anos, e essa omissão tem consequências graves. Destruição de reservas florestais, poluição dos rios e, claro, o sofrimento de quem mora nas favelas e periferias. O relatório elaborado pela equipe do meu companheiro de bancada, o vereador William Siri, é um relato assustador da negligência. Mais de 80% dos rios da Zona Oeste estão assoreados e cerca de 70% apresentam acúmulo de lixo, águas escuras e forte odor de esgoto. Essa não é uma falha pontual. É parte de um projeto que atende à especulação imobiliária e reforça um modelo de cidade excludente e gentrificado, onde o direito à cidade é negado à maioria. Além disso, vivemos uma rotina de interrupções do abastecimento de água, sem qualquer transparência sobre as causas ou as soluções. As favelas são as mais atingidas e o cotidiano de desabastecimento é uma realidade cruel e silenciosa. Enquanto estamos reunidas e reunidos aqui, parte da população carioca está sem água porque não conseguiu pagar tarifas abusivas. E seguimos sem informações claras, sem prestação de contas. A verdade é que a privatização da SEDAI se transformou em um grande cofre trancado a 7 chaves. E por isso que estamos aqui hoje, para construir, por meio dessa frente, uma aliança real com os movimentos e com os territórios. Essa frente não será apenas um instrumento institucional, ela será um instrumento de luta popular. Um espaço de articulação, denúncia, pressão e construção coletiva. Nosso mandato está à disposição de vocês. Vamos juntas, juntos e juntos. Vou passar a fala agora para a gente ouvir a nossa composição de mesa, mas antes dizer da minha, não só alegria, mas responsabilidade enquanto vereadora dessa casa, de estar hoje fazendo a instalação dessa frente junto de vocês. Numa conjuntura de uma Câmara muito mais conservadora, uma Câmara que tem hoje, em sua maioria, vereadores que estão a serviço do próprio prefeito, que já mostrou não só na sua teoria, mas também nas práticas, que define no seu planejamento público as vidas que podem ter acesso a direito e as outras que terão que pagar por ele. O que a gente defende enquanto PSOL, mas, sobretudo, enquanto pessoas que olham para a cidade, não como um balcão de negócios, mas como um lugar onde todas as vidas importam e todas as vidas devem ter acesso a direito pleno, é de fazer dessa frente, como foi dito, uma ferramenta que esteja a serviço dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e que seja, de fato, utilizada dentro desse parlamento para não só vocalizar
não só cobrar, mas também para construir um outro projeto de cidade, onde a água, onde a vida não seja mercadoria. Vamos ouvir agora a nossa mesa e depois abrimos a intervenção de vocês. Muito obrigada pela presença. Tá. Eu vou passar na ordem que eu fiz a composição da mesa, e aí cada convidado tem 10 minutos, faltando 3, João, você avisa? Faltando 3, ele avisa, faltando 1, ele avisa. Tá todo de branco aqui, ó, fácil de achar, na paz de Oxalá. Vou passar a palavra agora à professora e pesquisadora Adriana Sotero Martins, por favor. Bem, gente, eu preparei até aqui uma fala para mim não passar dos 10 minutos. Até né? com ficha, gente. Ela veio com ficha. Exato, uma ficha, aquela ficha antiga, né, da minha época. Bem, eu vou falar primeiro a minha autodescrição. Né? Eu sou uma mulher negra, dos cabelos longos e lisos. Né? Estou vestindo aqui uma roupa bege clara, né, e um Sharp aqui verdinho. Bem, agradeço a vereadora Mônica Benício, né, do PSOL, em nome dos demais vereadores que irão compor essa frente parlamentar em defesa da água. Entendemos como super necessário o lançamento dessa frente para construir uma efetiva ferramenta de luta a serviço dos movimentos sociais que defendem a água como um bem comum. E nessa querida casa aqui, né, que é do povo carioca, que é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A minha fala, nesse momento, é de gratidão, como pesquisadora que atua em saúde pública e no saneamento. Né, viver esse momento da associação de parlamentares, né, debatendo essa importância da água como um bem comum e reconhecimento também dos impactos que a falta do direito humano à água e ao saneamento repercutem, né, nos danos da saúde, principalmente das populações que vivem em regiões socioambientalmente vulneráveis pela falta de saneamento e que são excluídas, então, desse direito humano, né, e, portanto, são os mais afetados pelas doenças evitáveis, que são as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né, que o SUS usa como sigla DRSAIS. Né. E, como membro da Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde, né, e militante nesse tema, a gente tem lutado pela reestatização dos serviços que foram privatizados, né, ou, entre aspas, concedidos para empresas transnacionais que visam o lucro dos seus acionistas. Portanto, elas exploram os serviços públicos concedidos como mercadorias. Nesse momento, a nossa preocupação é sobre o estudo encomendado para a abertura do capital da SEDAI, que pode agravar ainda mais esse cenário que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro com a privatização em concessão. E pode acabar convencendo, de certa forma, lá dentro do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, o PROPAG, que vai permitir a renegociação da dívida do Estado com a União. Por isso, a gente precisa aqui também ficar muito atentos em avaliar como vai se dar esse pedido. Pois a gente sabe que a venda da SEDAI pode se dar para a compra de votos, pois a gente vai entrar em 2026 no ano eleitoral, né, para governador, então a nossa preocupação está muito diante disso, então é muito grave, a gente tem que acompanhar esse PROPAG, como que vai se desenrolar isso. Por isso, a gente entende que a venda dessa importante empresa pública, hoje responsável pela produção da água, que é distribuída pelas empresas, na sequência, né, em muitos municípios, inclusive no município do Rio de Janeiro. Isso fere a soberania do Estado, acaso aconteça, né, pois uma empresa privada vai ficar responsável por definir quem recebe e qual o valor que vai ser vendido. Isso vai criar impacto em todos. A gente tem visto que, após a concessão, o quanto que piorou os serviços. Né? A Mônica já falou aqui algumas coisas, como desabastecimento em vários bairros, principalmente nos momentos que as pessoas estão mais precisando. Né? E aí vem aquele pedido, vocês têm que economizar água, mas a oferta de carro-pipa não vem, ou quando vem, é cobrado. Né? A gente está num momento que tem recordes de reclamações nunca vistas antes em relação com empresas de saneamento, rompimento de adutoras, inclusive com mortes, aumento abusivo de tarifas e aplicação de multas e cobranças em imóveis sem hidrômetros e sem coleta de esgoto. Nós que também acompanhamos, dentro dos comitês de monitoramento, que são instâncias criadas na modelagem feita pelo BNDES com a finalidade de cumprir a lei do saneamento, para ter o controle social popular na defesa dos interesses públicos, na regulação, fiscalização e monitoramento dos serviços prestados por essas concessionárias. E estamos tendo dificuldades para exercer o nosso papel. O JR pode depois detalhar melhor sobre isso. Desde o início da nossa criação, diversos companheiros que aqui estão, ou como membros, né, ou usuários que participam das reuniões constantemente,
uma luta que a gente trava lá, né, pois o governo criou essa instância, mas não forneceu os meios para ela funcionar e atuar. Ontem mesmo a gente teve uma audiência pública, né, que a empresa Águas do Rio, que é a empresa que é responsável pelo bloco 1 e bloco 4, e nós falamos nesse debate, né, lá na LERJ, sobre desconto dado para Águas do Rio na compra de água da SEDAI, como uma medida para atender o pleito dessa empresa que alegava prejuízos por conta de ter no seu campo de atuação, né, muita tarifa social, é a alegação que ela dá. E até hoje o presidente lá, o responsável pela SEDAI, nessa audiência, confirmou isso. Até hoje está dando 20% de desconto, né, na compra da água. Segundo, erros no aumento da tarifa no início do contrato Águas do Rio, ela cometeu um erro, isso foi assumido, né, que esse erro foi cometido, né, que foi ilegal essa cobrança de aumento de tarifa no início da concessão, e depois ela aplicou, quando era para acontecer o aumento, ela aplicou de novo. Então, nós pagamos 2 vezes. E está reconhecido isso lá na Genersa, mas nenhuma medida concreta aconteceu para devolver os valores dos usuários, né, nem mesmo desconto nas tarifas foi anunciado, ou seja, a gente está lá esquecido. Eles cobraram e não se devolve esse dinheiro. Terceiro, tratamos também sobre a ameaça da suspensão do pagamento da outorga para o governo do Estado e para os municípios, que permitiram a concessão, né, caso o governo não concedesse o pleito de que houve erros na descrição da rede de esgoto disponível, né, na quantidade de rede de esgoto, e que estavam, então, eles tendo perdas. Por isso, questionaram, naquele momento, né, agora em 2025, o edital do leilão, ou seja, 3 anos, a gente está entrando no 3º ano, agora que eles vêm questionar isso. Então, eu entendo isso como uma chantagem, né, essa suspensão da outorga, que está sendo feito pela Águas do Rio ao governo do Estado, né, e fez com que ele assinasse, então, o governo do Estado, um termo de conciliação, né, acordando uma compensação de possíveis erros no edital de licitação dos serviços, e essa compensação seria dada no aumento que acontecerá em dezembro de 2025 e em dezembro de 2026. Né? Então, seria para compensar os possíveis erros desse edital de concessão da SEDAI, incluindo a suspensão temporária também das metas e ampliação do abastecimento de coleta e esgoto, ou seja, permitindo uma flexibilização do processo de universalização. O termo de conciliação entre o governo do Estado e Águas do Rio leva em conta um item no contrato de concessão que foi fechado em 2021, que prevê o reequilíbrio financeiro da concessionária, caso não seja constatada uma variação maior do que 18,5% entre o percentual efetivamente existente de cobertura e distribuição de água, esgoto e o panorama que foi apresentado no edital de licitação. Então, nos parece que essa coisa atemporal que ficou aí dentro do contrato já era uma questão de má-fé, por não questionarem antes. Nós pedimos, então, nessa audiência pública, a moratória dos aumentos das tarifas. Pois, se é que houve um erro lá no edital, uma empresa que foi super acreditada, né, foi falado muito sobre ela nas audiências públicas, que era a Bambamã da Bambamã, né, e recebeu recursos do BNDES para modelar, né, nesse sentido, fazer as contas direitinho, verificar os dados, o banco, não vai ser responsabilizada? A gente é que tem que pagar a conta? O BNDES, nada. Né? Observamos, então, nos relatórios do verificador independente, a FIP, que foi contratada pela Genersa, a falta de uma série de dados nos relatórios mensais e anuais que foram enviados pela concessionária para o verificador independente, para a Casa Civil, e para a Genersa, menos para os comitês de monitoramento, é bom lembrar sobre isso, né, que fez com que a Genersa homologasse aumentos de tarifas, né, mas sem ter os dados. Por isso, a gente pede moratória desses aumentos que já foram concedidos e dos que eles estão pensando em aplicar para 2025. A população ela não tem que pagar a conta desses erros da má gestão pública do governo do Estado. Por isso, a gente não aceita esses aumentos de tarifas aí abusivos que estão acontecendo. Nós vivemos também um momento agora planetário, né, de colapso hídrico, né, que parece não ter volta diante das escolhas, né, que o capitalismo, infelizmente, impõe, e que a falta de recursos hídricos ela vai ser uma realidade. Né? As estiagens longas, a gente já está vivenciando, calor extremo, que leva a um aumento cada vez maior de consumo de água. E a gente sabe que tem um racismo ambiental por detrás disso, que vai impor prejuízos muito mais para as classes mais pobres, né?
para enfrentar. Então, o enfrentamento desse colapso climático ela é extremamente desigual, né? Vamos viver ainda, então, muitos momentos de insegurança hídrica, mas a gente sabe quem que vai estar sendo afetado por isso, né? Por isso, estamos muito felizes com esse movimento da Frente Parlamentar, que eu parabenizo aqui na figura de Mônica. Sabemos, poucos, né, estão aqui nessa luta, mas não podemos perder a esperança, né? Por isso que a gente fica a nossa gratidão aqui por estar essa pauta sendo acolhida aqui, né, na Frente em Defesa da Água. Obrigada. Obrigada, Adriana. Passar a palavra agora para a professora Ana Lúcia. Completamente ignorante em termos de E a gente precisa ver o mapa, tá? Eu adoro o mapa. Bom, enquanto ele está abrindo ali, eu queria agradecer, né, o convite do mandato da Mônica, né, dizer que é um prazer estar aqui, né, com uma urbanista, que eu sei, ex-orientanda da Fernanda, minha amiga. Então, é super bom estar aqui. E tá o primeiro... Depois falar bem de mim para a minha orientadora, por favor. Vou falar. A Fernanda foi doutoranda lá do meu programa, então a gente se conhece da vida toda. Como é que eu boto na ordem aqui da coisinha? Do último que está ali. Só botar na ordem. Data de modificação. É porque eu sou cega. Tem que falar que ela está vendo ali. Pronto. Se você puder daí fazer. Aí daqui tem que virar a paradinha para ela ficar inteira. Entendeu isso? Então, é só dizer da pertinência, né, e da importância de se criar uma frente parlamentar sobre esse tema, né? Eu queria trazer uma apresentação de um trabalho que a gente vem fazendo no meu grupo de pesquisa, no Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, né, que tem muito a ver com a Câmara de Vereadores, né, e fazer um alerta para os vereadores, né, sobre o que está acontecendo com a privatização dos serviços nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, o meu tema, né, já que a Frente Parlamentar é em defesa da água, né, o meu tema é em defesa da água nas favelas, né? O que está acontecendo e por que as favelas vão ser excluídas, né? Inclusive, questões com a própria favela da Maré, que eu sei que a Mônica tem uma relação mareense de raiz, né? Eu também trabalho desde a vida toda com a Maré, então explicar o que está acontecendo lá e o que os vereadores, né, podem fazer, né? Então tem um caráter também de denúncia, né, dos estudos que a gente vem fazendo lá no UFRJ, né? Então, só para entender, né, aproximadamente, mais ou menos, 2 milhões de pessoas da cidade do Rio de Janeiro vivem em favelas. Se vocês olharem a pauta, né, quando o prefeito se elegeu, né, o Eduardo Paes, o programa dele, a palavra favela simplesmente não existia. É como se essas pessoas não existiam, não tinha programa de urbanização de favela, não tinha absolutamente nada disso, né? Mas é uma questão, né? Enfim, a favela é uma parte significativa da população do Rio de Janeiro, né? Até 2021, os serviços das favelas, como a minha companheira Adriana falou aqui, eram prestados pela SEDAI, né? Evidentemente, tem algum morador de favela aqui? Não. Bom, tem. Evidentemente que, na época da SEDAI, também não era nenhuma maravilha, certo? Faltava água também, enfim, não era... os serviços também não eram excelentes, tá? A gente tem que admitir que a nossa companhia pública estadual deixava a desejar, sobretudo com as favelas, com as periferias, com a Baixada Fluminense, onde eu também trabalho, né? Enfim, não tinha manutenção dos sistemas, né? Em muitos casos, a operação era feita pelos moradores, né? Quem mora em favela sabe que tem manobrista de água, né, que faz a manobra para levar água para um lado, levar para o outro, né? Então, existia esse problema, né? Mas os domicílios tinham acesso à tarifa social e a SEDAI tinha uma política que era menos... Não faço muito, mas também não cobro, certo? Então, ela não cobrava das favelas. Durante muitos anos, a SEDAI não cobrou absolutamente nada dos serviços para as favelas. Não cobrava na Maré, não cobrava no Alemão, enfim, a situação era mais ou menos essa, né? Então, o que muda, né, com a privatização, né? Até então, os dados que mostram na favela da Maré, o censo da Maré diz que tem 98,3% das pessoas que têm acesso à rede de água, né? Mas ter acesso à rede de água não quer dizer que a água entra todo dia na casa das pessoas, certo? Então, tem questões graves de intermitência, né?
Esse jornal Maré de Notícias, por exemplo, né, que é uma matéria relativamente recente, né, mostra que os moradores no verão, os moradores da Maré ficaram sem água mais 20 dias. É muito tempo para você ficar sem água no verão, né? Idem na Rocinha, né? O censo do IBGE, o último, diz ali, Rocinha, 98,7% dos domicílios ligados à rede, né? Porém, a questão da intermitência, né? Ou seja, de não ter água nas favelas também. O Rio Watch tem aquela matéria ali, a senhorinha ali diz que na casa dela não tem dia certo para entrar água, né? Então, ela fica ali nessa situação, né? Essa situação já era... enfim, já existia com a prestação dos serviços da SEDAI, né, e agora tende a piorar, né? Para olhar um pouco para quem não conhece a concessão, né, a gente tem 3 empresas prestando serviço no Rio de Janeiro, né, a Iguá, a Rio Mais Saneamento, né, e a Águas do Rio, né? Essas 3 empresas estão divididas ali no mapa. Então, um pedaço das favelas, né, um pedaço das favelas está com a Águas do Rio, um pedaço das favelas, as da Zona Oeste, né, tem o William Siri aqui, está com a Rio Mais Saneamento, né? Tem uma parte da Barra que está com a Iguá, né? E o resto está com a Águas do Rio, está ali a divisão, né? E quando foi feito o contrato, e esse contrato eu acho que tem que ser fiscalizado e questionado pela Câmara de Vereadores, né? O que foi estabelecido, né? Determinava que apenas as favelas existiam favelas elegíveis e não elegíveis para ser atendida pelo serviço, né? As elegíveis eram as urbanizadas, as não urbanizadas são não elegíveis. Então, tem várias favelas do Rio de Janeiro legitimado no contrato que não serão atendidas pelas companhias. E isso tem que ser discutido, enfim, de alguma forma, né? Diz que não pode ter violência. E quem define isso, né? Quem define as favelas que são elegíveis ou não elegíveis, né? Tem um comitê. Quem é que tem assento nesse comitê? A Prefeitura do Rio de Janeiro e as empresas privadas, né? Secretaria de Habitação, Secretaria de Infraestrutura, né? A Genessa deveria participar, mas não participa nunca foi em nenhuma reunião, né? E a própria Rio Águas, que é a empresa que cuida disso no Rio de Janeiro. Eles se reúnem, as atas estão todas lá na internet, pode ver, porque isso é público, né? Não tem nenhum controle social. Não tem ninguém do comitê que é chamado para participar dessas reuniões, que acontecem. Não tem, enfim, ninguém sabe como isso é definido. E é nesse comitê que se define aonde, que favela que vai ser elegível ou não elegível. Com um critério que ninguém sabe qual é. Porque tem favela que passou pelo favela-bairro, teoricamente urbanizada, e que está caracterizada como não elegível. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Nem todas as favelas está ali no quadro, né? Áreas que eles chamam de áreas irregulares não urbanizadas, com um conceito que é antigo, porque o próprio IBGE já não chama mais favela de área irregular, né? Então, eles ainda usam uma terminologia que não deveria ser usada. Então, define quem vai ser elegível ou não elegível, né? Só para ter uma ideia, né, dos critérios de seleção que não são claros, né? A gente fez esse mapinha, porque eu adoro um mapa, certo? Como boa urbanista que gosta de mapa. Os pontinhos pretos são todas as favelas que não são elegíveis. Que é isso, gente? É isso mesmo. É isso mesmo. Favelas que não são elegíveis para investimento. Está ali. Então, eu disponibilizo esses dados para os vereadores, porque eu acho que isso é uma pauta fundamental para ser discutida. Elas não são elegíveis porque elas não têm nenhum projeto de urbanização para elas. E algumas que passaram por obras são consideradas não urbanizadas. Tá? Então, está ali. Todos os pretinhos, certo? Então, o que está acontecendo, né? 3 minutos, beleza, vou fechar. Quais são as ações que as companhias privadas estão fazendo? Isso, as 3, Iguá, Águas do Rio, Rio Mais Saneamento nas favelas. Uma primeira coisa colocar hidrômetro. Tá? Então, tem uma série de favelas que estão sendo hidrometradas, né? Enfim, Jacarezinho já foi hidrometrado, uma série de outras já foram hidrometradas, né? E cobrando sem fazer nenhuma obra, só cobrando, né? Cobrando, evidentemente, eles são obrigados a cobrar o valor da tarifa social, que é mais ou menos R$ 40,42, porque eles cobram água e esgoto.
mesmo que não tenha rede de esgoto na favela. Eles têm, pela lei, eles podem cobrar. Tá? Então, a tarifa social tem um limite de volume, né, que é 15 metros cúbicos. Né? Só para fazer um cálculo, né, no Rio de Janeiro, o consumo de água é 166 litros de água por dia, né, que dá mais ou menos 5 mil litros mensais. Né? Se a família tiver mais de 4 pessoas, ferrou, porque tem alguém que não vai poder tomar banho, porque para ficar nos 15 metros cúbicos não vai dar, certo? Então, esse próprio critério, né, tem que ser discutido. Né? Por outro lado, mesmo R$40, que a gente fala, não, só R$40, o quê? Se passar dos 15 metros cúbicos, já vai para a tarifa normal, que é muito alta, certo? E mesmo R$40, para determinadas famílias, e quem conhece favela sabe disso, o cara que mora lá na roupa suja, na Rocinha, R$40 para ele é muito dinheiro, entendeu? Vai fazer falta para comprar outra coisa que a comida, vai fazer falta para comprar o bujão de gás, entendeu? Então, isso tem que ser discutido. Né? E a gente tem uma pauta do ONDAS, né, onde eu faço parte, o Observatório do Direito Humano à Água e Saneamento. Né? Que a gente acha que deveria ser pautado? Né? Primeira coisa, né, rever os critérios de investimento de modo a atender todas as favelas. Não pode dizer que uma favela não vai ser atendida, é um absurdo. Isso fere um direito humano, que é o direito humano à água. Então, isso não pode estar legitimado num contrato. Esse contrato tem que ser questionado, de alguma forma. E eu acho que o espaço de questionamento são os vereadores, certo? Então, estão aqui para fiscalizar o exercício do poder municipal e esses contratos que estão todos, enfim, distorcidos. Né? Ano passado, foi aprovada uma lei nacional que diz que todo mundo que está inscrito no CadÚnico tem direito à tarifa social. Essa lei é do ano passado. Né? A gente tem brigado porque essa lei seja adotada. Né? O que diz a Águas do Rio, o que diz as empresas aqui do Rio de Janeiro? Mas se todo mundo que está no CadÚnico tiver tarifa social, não vai dar. A gente vai ter prejuízo. O que vai fazer? Se for botar todo mundo na tarifa social, vai ter que aumentar a tarifa para os outros. Aí você vai jogar a classe média contra os pobres. Porque você vai dizer, não, a gente está aumentando a tarifa porque tem que dar a tarifa social para esse povo do CadÚnico. Então, essa é uma questão importantíssima, né, para ser discutida. Né? Tem várias formas de criar subsídios cruzados, cobrar mais das empresas, né, cobrar mais do comercial, beleza. Né? Então, não pode, as empresas não podem simplesmente não cumprir a lei, que é uma lei nacional. Tá? Ou seja, ao colocar todo mundo do CadÚnico, você amplia aqueles que têm acesso à tarifa social. A gente fez esse estudo. Né? Então, isso amplia significativamente. Né? E tem como pagar dentro do lucro da companhia, só não pagar um salário para o diretor da Águas do Rio, que é de R$230 por mês, entendeu? R$230 mil por mês. Se ele receber um saláriozinho um pouquinho melhor, talvez você consiga ter um equilíbrio, né, e conseguir fazer com que a empresa possa dar o benefício de tarifa social para mais gente. Né? E, por último, a gente tem um debate, né, que tem sido feito também, que é o direito ao volume mínimo de água, né, gratuito. Né? A gente acha que isso é fundamental, né, para as pessoas, porque mesmo R$40 pode ser um peso no orçamento das pessoas. Como é um direito humano, nada mais justo do que você ter um volume mínimo gratuito. Aí vocês vão dizer, não, que absurdo, não pode, não pode. Uberlândia tem. A França tem. Bom, a França, tudo bem, todo mundo é rico, beleza, mas Uberlândia tem, entendeu? Então, não, né? Então, se tem em Uberlândia, pode ter em outros lugares, pode ter no Rio de Janeiro. Projeto de lei para os vereadores. Veja bem que boa ideia. Projeto de lei para os vereadores. Volume mínimo gratuito para a população de baixa renda. Olha só, está vendo? Uma boa pauta para essa frente. Né? Então, enfim, acabou meu tempo. Né? É isso que eu queria falar e fico aqui para o debate com vocês, agradecendo de novo o convite. Mas achei, né? Pegou a relatoria, para a gente já tem um projeto de lei escrito. Obrigada, Ana Lúcia, mas
tem uma outra questão, né? Porque a gente está falando aqui todo de um impacto político, né, na vida das pessoas, nas tomadas de decisão, mas é bom lembrar também que, mesmo o parlamento, se a gente faz bons projetos de leis e o executivo não executa isso, não implementa, é um monte de papel na gaveta do prefeito. Né? Infelizmente, quando a gente está falando de direito e de acessos da maior parte da população carioca, não é de interesse do prefeito, que é um prefeito que olha para a cidade do Rio de Janeiro como se fosse uma brincadeira de banco imobiliário, né? E vai fatiando a cidade, dizendo ali quem pode ter acesso, quem não tem, quem tem direito para pagar, quem não tem. Que você fala... Eu fiquei muito impactada quando você falou assim, as favelas que são elegíveis, né, de ter o atendimento. É um troço que é desumano, né? Você elege uma, outras não são... A gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um acesso a um direito básico que é fundamental para a existência do ser humano. Então, você abre o mapa e diz assim, aqui tem interesse, aqui não tem, aqui dá lucro, aqui não tem. E é uma lógica que não é só do poder público. A sociedade também tem uma responsabilidade enorme diante disso quando silencia e vai naturalizando isso. Eu sou nascida e criada na favela da Maré, uma das maiores favelas dessa cidade. Eu saí de lá com 20 e poucos anos já de idade. E aí, quando você fala assim, 20 dias sem água no verão, né? Isso é muito tempo no verão. Eu não sei se alguém aqui já passou pela vida de ficar uma semana inteira sem água. Isso é uma coisa que você vai entendendo, porque não é só o banho, né? É a comida, é a sede, é uma série de outras coisas que a gente está falando de direitos muito básicos para existir. E aí a gente está admitindo que tem uma sociedade e que tem uma espécie de estrutura, né, governamental, política, que olha para isso como uma mercadoria. E aí vai criando um sistema que vai dizendo quem pode viver, quem deve morrer, porque é o lucro acima da vida. Olha, gente, Pois é, eu não trago boas notícias, é um fato. Não, mas só para dizer que eu reconheço, enfim, eu trabalho com o companheiro Tarcísio da vida toda, entendeu? Então, eu reconheço que é óbvio que o legislativo tem limites, entendeu? É claro que se você pautar isso, fizer um projeto de lei com esses vereadores que tem aí, provavelmente não vai passar, entendeu? Assim como no estadual também não passa, né? Porque, infelizmente, os progressistas são ampla minoria nessa casa, assim como também são no estadual. Mas eu acho que, pelo menos, né, publicizar essa questão, eu acho que é central, né? Claro, luta. Claro. Luta. Entendeu? Não, isso eu tenho pleno acordo, porque a gente não deixaria de tentar, não deixaria de lutar, nem se a gente tivesse uma boa razão para isso, e, no caso, não temos. Eu acho que, inclusive, a nossa função e do meu mandato, né, falando aqui pelo PSOL, um partido socialista, assim, hoje um mandato socialista dentro de um parlamento, ele está para a gente fazer o debate, mas, sobretudo, para a gente vocalizar essas injustiças e lutar para que elas sejam desconstruídas. Isso tem pleno acordo e é para isso que a gente está aqui, inclusive. O que eu gostaria é que a gente não ficasse só no papel de denúncia, mas que também tivesse um poder público que olhasse para isso com interesse, porque não é por falta de recurso, é por falta de vontade política. A gente tem hoje uma estrutura social de um governo que está aí desde a fundação do Rio de Janeiro, que tem uma falta de vontade política de fazer essa cidade acontecer igualmente com plenos direitos para toda a população. E não à toa a gente passou décadas e décadas discutindo, dizendo a cidade e a favela, como se a favela não fosse parte da cidade, quando, na verdade, a favela é parte principal, né, da cidade, é o que faz essa cidade funcionar. Mas vou passar aqui a palavra, senão a gente vai ficar aqui nesse desabafo, nesse lamento. Vamos seguir, vou passar a palavra para o João Ricardo, por favor. Boa noite. Teve aí uma boa aula aí com as professoras. Eu sou o João Ricardo, estou com a cabeça branca, né, da idade, estou com a camisa branca. Bom, mas em si, vamos entrar no assunto. Desde 90, a cidade do Rio de Janeiro, de 1990, vem privatizando suas principais empresas estatais e seus principais serviços para a população, serviços públicos, justamente acompanhando uma lógica internacional que aconteceu em toda a Europa, de privatizações. E ninguém deu consequência a essas lutas.
Eu lembro do velho Barbosa Lima Sobrinho, o Niemeyer, lá na ABI, na velha ABI, se vocês forem lá, a juventude for lá, olhar, tem uma faixa lá. A água não é mercadoria, aquela faixa tem mais de 50 anos ali. Há quantos anos eles vêm tentando fazer o que eles estão fazendo? Hoje, por exemplo, você não consegue voltar o que era saúde pública na década de 90. Nós estamos vendo a cada dia a situação da saúde pública indo para o buraco. E a cada dia nascendo uma clínica nova, rebaixado o preço da saúde. Hoje a saúde tem preço. Algum tempo atrás o sangue não era vendido. Hoje você vai no hospital privado, você tem banco de sangue e compra sangue no hospital privado. É isso que está acontecendo. A vida está sendo vendida e mercantilizada. Eu sou de Vigário Geral. Em 1993, teve uma chacina. Se criou uma lógica. A cidade está partida, como você falou. Essa favela para lá, subúrbio para lá, do outro lado do túnel, funciona. Essas favelas que estão marcadas, a maioria são do que eles acham que tem que ter água, é do lado de lá do túnel. Vocês sabem por quê, né? Porque se faltar água, descer todo mundo do morro, vai ser igual o samba, né? Não preciso falar como é que é a letra do samba. O dia que o morro descer, certo? Pode acontecer coisas pesadas. Mas tem uma coisa que essas privatizações colocaram que as pessoas não discutem, que é uma moeda nova para os grupos criminosos. Hoje, a maioria dos grupos criminosos, onde é que arrumam dinheiro? Nas empresas que foram privatizadas. Todas elas, telecomunicações, TV a cabo, energia, transporte, todas. Tudo é ramificação do crime organizado. No hidrômetro, dentro da favela, quem é que está cobrando? O tráfico e a milícia. Moeda para um setor, o Estado entrega seus serviços públicos vitais para a mão de criminosos. Mas isso não aconteceu aqui, não. Não só aqui. Na Itália, começa com lixo e vai até a energia com a máfia italiana, se transformando em empresas e lavando dinheiro. Há pouco tempo, nos jornais do Rio de Janeiro, estão falando disso aí. Fantástico, né? E jornalistas que defendiam as privatizações não falam nada. Deveriam ter vergonha de ter diploma de jornalista. No Rio não, é sério. Seríssimo. Bom, eu vou aqui falar o seguinte, o que o governo federal... O governo federal fez o salário a 1.518, vamos lá, 1.518. A luz hoje, em média, a luz mais barata é R$ 151. O gás mais barato é R$ 100. Água e esgoto é R$ 130 para uma família. Certo? Vamos dizer que todo mundo tem a tal tarifa social, que ainda não foi votada. Sabe, vereadora, aqui no Rio de Janeiro é o único estado que privatizou e não votou a tarifa social. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Social esqueceu que tinha que colocar isso no contrato. Que, inclusive, no contrato de privatização da Light, já rezava isso. E não só isso. Tinha que colocar também que exigia que toda pessoa que tivesse o hidrômetro tinha que ter um contrato individual. Porque foi assim, eles deveriam ter copiado a proposta de privatização da Light. Mas os caras são muito inteligentes, né? Hoje inclusive, vocês sabem que... Está aqui, ó, eu guardei. Ó. TCU, salários do BNDES podem superar o teto. Ué, mas como? Eles são estatais, são bancos estatais... Sabe por quê? Eles têm participação nos lucros das privatizações dos serviços públicos. Sim. Eles estão vendendo a vida. E não só isso. Esqueceram dos empréstimos que colocaram para vender as estatais anteriores. Até hoje a Light deve. Por exemplo, outro golpe que eu vou lembrar aqui. Quem é que lembra da reforma da Previdência? Todo aquele dinheiro dos devedores, ninguém fala mais.
Por que não fala? Você tem um déficit na Previdência? E é isso que a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo um Estado que está dividido, que não é só a cidade, é um país dividido, partido, vendido, né? Ele é dividido, vendido, e automaticamente essas empresas vão destruindo. Todo esse bem natural é destruído. Se vocês pensarem a Light, por exemplo, lá nos reservatórios de água que abastece o Guandu, todos eles estão assoreados. E adivinha quem era a responsabilidade de tratar esse reservatório? No contrato de privatização, a Light. Não está fazendo. Quem é que era responsável de fazer a modernização do sistema de energia elétrica? Era a Light Nova. Era privatizada. Não fez. Não tem um campo de energia eólica, a Light. Não tem um campo de energia solar. Ao contrário, tem um monte de fio pendurado aí. Eles acabaram com aquelas empresas, os serviços de manutenção noturna que tiravam os fios, ficavam pendurados. E os bueiros acabaram esse tipo de serviço. Ou seja, nós estamos vendo um país, um Estado sendo vendido ao mercado e ninguém fala nada. O centro do problema é o mercado, que não é fiscalizado, não é monitorado, e nós aqui estamos até num comitê de monitoramento. Eu estou no comitê de monitoramento. Mas aí o cara fala assim, você tem que... Até essa semana foi um fato interessante. Eu sou do Bloco 3. Tem uma audiência pública da Prefeitura, da Câmara de Vereadores de Pinheiral. Aí eu, mas como é que eu vou a Pinheiral? Se eu não tenho salário, não tenho carro, e não tenho o custeio de eu fazer essa plenária lá. Mas a gente arruma o nosso jeito. O companheiro da SEDAI que está ali, nós conseguimos um diretor do sindicato para ele ir lá substituir a gente, porque ele precisa ir lá falar com a base, aquela base lá que está sendo ameaçada por demissão, por uma nova investida contra a empresa pública de produção de limpeza da água e saneamento. Então, para a gente entender aqui essa coisa, por exemplo, a tarifa social, inclusive, ela deveria levar em conta o IPTU dos municípios. E aí você ia fazer uma base de cálculo para calcular essa tarifa social do IPTU, quem é isento, quem não é. E não só isso, a renda per capita, para calcular o IPTU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano daquele município, ia dar as diferenças da tarifa da água. A tarifa da água tem que ser calculada em cima disso. A tarifa social. E aí, por cima, para salvar a bobagem que o BNDES fez, o bigodudo lá, como é que é o nome dele? Mercadante. Mercadante, lembra o mercado? Né? O cara que veio do sindicato. Eu negociava com aquele cara me ajudando. Eu era diretor do sindicato dos bancários, e o Bradesco era o banco de Deus com o salário do diabo. Né? Eu fazia isso para trabalhar lá e ganhar salário. Ficar rindo, tá rindo, era fogo. Não era mole, não. Lá a gente tirava o couro. Bom, mas em si, Mercadante deveria fazer esses cálculos. Não, ele foi o negócio, vamos privatizar, vamos entregar, e estão entregando. E tem uma outra coisa aqui que a gente tem que colocar. Só em um ano, a Defensoria tem 38 mil ações contra essas empresas. O Tribunal de Justiça, ele proibiu o anúncio das empresas mais denunciadas. Ele sempre tinha isso. Ele proibiu, isso não pode mais ser divulgado, porque o Estado está sendo privatizado. Nós não podemos desmoralizar a nossa política de venda do Estado. Entendeu? Aí não pode mais isso. Então, está proibido, mas aí a Defensoria, o Nudecom, está até o nosso amigo ali, que foi ouvidor, Guilherme, entendeu? E nos ajudou muito nesse sentido, porque, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui não é só lei, é mobilizar a população com as leis e com as lógicas erradas que a gente está acontecendo no Estado aqui do Rio de Janeiro e no país. Certo? E, por fim, vou estar terminando meu tempo, mas
tem uma nova, eu queria que as professoras colocassem, tem uma nova lógica, inclusive dos institutos técnicos, que dizendo que é o seguinte, que tem que usar a rede pluvial, que é o tempo seco, eles chamam de tempo seco, para mim é a rede pluvial, para escoar o esgoto, não fazer uma nova rede separando o esgoto. Ou seja, as enchentes, você vai continuar entrando na sua casa água de esgoto e fazendo doença para os laboratórios venderem remédio para você entrar nesses planos de saúde e tal, tomar uma consulta, toma essa injeção e vai para casa. Eu posso te internar, teu plano de saúde não dá. Mas é isso, gente. Vamos poder continuando depois, se tiver mais um tempinho, a gente fala um pouquinho mais. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Passar a palavra agora para o Roberto. Queria só dizer que... Porque... Tá, durante a fala dele, vou tomar esporro aqui desse. A Bel, esta pessoa bonita aqui, ó, em pé aqui, à minha esquerda, vai estar pegando as inscrições para a gente poder ir organizando a fala no final da mesa. Tá bom? Obrigada. Desculpa, Roberto. Só dizer que em 10 minutos o JR conseguiu falar mal de todo mundo. Então, essa capacidade eu não tenho. Então, vocês não nutrem expectativas, porque o JR é... Cada idade, cara. Passei tudo. Gente, então, primeiro, queria muito saudar esse espaço, assim, agradecer pelo convite e dizer que foi uma grata surpresa, Mônica, uma grata surpresa a proposição desse espaço aqui dentro da Casa Municipal. Me parece que é um debate de suma importância os municípios e os parlamentares municipais estarem muito atentos. Parece que esse debate passa, um debate estadual, então deixa para lá, ninguém tem responsabilidade, ninguém cobra prefeito, ninguém cobra ninguém. E é bom lembrar que são esses mesmos prefeitos responsáveis pela privatização também. Não foi só Cláudio Castro sozinho. Todo mundo assinou e todo mundo ganhou uma parte que, segundo o JR, foi gasto nas eleições passadas. Não sei. Fonte. Mas eu acho que é muito importante esse tipo de movimentação aqui dentro. Ainda que o clima não seja tão favorável para as nossas demandas, para as nossas pautas aqui dentro da casa. Mas algo como a criação dessa frente pode nos ajudar muito na denúncia, na proposição, enfim, na mobilização de outros parlamentares aqui dentro, mas, sobretudo, da população, de movimentos, de coletivos, de partidos, de sindicatos e todo mundo. Então, queria parabenizar muito. Segundo ponto, dizer que é bom que as professoras falaram antes e já trazem eu acho que um detalhamento muito, muito interessante pela capacidade que as duas têm de formulação desse tema e de estudo, deixa mais fácil para a gente depois falar. Isso é muito, muito bom. Eu queria chamar a atenção, talvez, para 2 pontos aqui nessa fala rápida. Um é que, de fato, o ataque ao saneamento público no Brasil, o ataque à água no Brasil, ele é um processo que talvez nós presenciamos com a privatização da SEDAI há 2 anos atrás, e estamos presidenciando agora com uma coisa estranha, porque ele é tão aberto aqui, ele é tão escrachado no Rio de Janeiro, a forma que está acontecendo, que passa por cima de tudo, que passa por cima dos ritos institucional, que não escuta ninguém. É um negócio escrachado o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo. Mas ele faz parte de um ataque muito maior, que é um ataque, inclusive, nacional às águas no Brasil. Alguns anos atrás, nós nos mobilizamos em Brasília, JR, para o encontro ali dos presidentes, que era do Fórum Mundial da Água. Nós fizemos um fórum alternativo de movimentos, prevendo no que ia dar o ataque das empresas à água no Brasil, ao saneamento no Brasil. Há pouco tempo, nós tivemos passando no Senado Federal, uma proposta do Senado Federal de autoria de Tasso Gereissati, que, infelizmente, meu conterrâneo cearense, um projeto que criou o mercado das águas, ou institucionalizou o mercado das águas no Brasil. Estou falando de coisa que foi o novo marco de saneamento. Estou falando de questões muito recentes, de ataques muito recentes. E eu estou falando de uma parte do capital financeiro internacional, com as coligações aqui no Brasil, que bancam campanhas, que passam por cima da justiça.
Nós não estamos falando do inimigo qualquer, isso é bom que se diga para a gente saber o nível da luta que nós estamos travando. São os mesmos, JR, quase os mesmos, quando a gente vai olhar os bancos, o professor João é que sempre chama atenção isso nos debates da rede, são os mesmos que privatizaram o setor elétrico brasileiro. Que, inclusive, estão usando o mesmo modo. Primeiro você privatiza a parte lucrativa, a distribuição. O setor elétrico, como foi? Privatizaram primeiro a distribuição nos anos 90. As distribuidoras estaduais todas privatizadas hoje que dá lucro. Depois, o ataque vai para a produção, para a geração. O que está acontecendo no Rio de Janeiro com esse rolo compressor que o Cláudio Castro está passando. Então, é um debate, me parece, importantíssimo. É um debate central. E veja só, um estado como o Rio de Janeiro, um dos estados que todos os estudos apontam, que já está, mas que será um dos estados mais atingidos, e o Rio de Janeiro, uma das cidades e capitais mais atingidas pela crise climática, ou colapso, o Rafael está ali atrás olhando para mim, que nós estamos vivendo e que vamos viver no próximo período. Como é que você privatiza a água? Se uma das consequências comprovadas disso que nós estamos passando, ambientalmente, no clima, é justamente a diminuição da água nessas regiões. Nós estamos entregando aqui, o que está sendo proposto pelo governo do Estado entregar, é a soberania do Estado. Nós estamos entregando o controle da água. Quem é que me garante que no momento que tiver qualquer problema, a água vai para o consumo humano ou vai para as empresas? Então, assim, me parece que é um tema de suma importância que parte, inclusive, da esquerda ainda não abriu os olhos. Queria dizer isso aqui porque, para mim, é essencial. Quem discute áreas periféricas, que coloca isso como o centro da sua política, quem discute áreas de favela, quem discute esses temas e não está colocando o dedo nesse ponto, JR, é porque ainda não entendeu a gravidade ou não entendeu o que é uma casa ficar 10 dias sem água, ficar uma semana sem água, como nós tivemos um mês passado aqui. E ali está ali o Betão, o companheiro que trabalhador da SEDAI, que sabe bem isso. Nós tivemos, acho que a Ana falou disso, foi a Adriana, agora recentemente rompimentos de adutora no Rio de Janeiro. Ano passado, quase 20 adutoras, né, rompidas. Inclusive com uma morte, uma senhora morreu porque a casa caiu. Onde foi? Em Rocha Miranda? Em Rocha Miranda. É disso o efeito da privatização de trabalhadores, que inclusive não é culpa dos trabalhadores terceirizados, mas que não tem experiência suficiente. Sintama nos explicou isso. Memória profissional foi destruída. Memória profissional, porque a cada 2, 3 anos troca esses trabalhadores para não pagar direito. É isso que a privatização tem feito. Então, me parece, para ir concluindo, que o que está em jogo é algo muito valioso para todos e todas, é algo muito importante, porque nós estamos diante agora de fechar o monopólio das águas no Rio de Janeiro por poucas empresas privadas. É disso que se trata. Nós saímos do monopólio estatal, público das águas, para passar para o monopólio privado. A SEDAI, esses dias, chamou o sindicato para dizer assim, nós vamos demitir a metade. No aniversário de 50 anos da SEDAI, nós vamos demitir a metade dos trabalhadores. O que é isso? É preparar a privatização para quem assuma não tem o ônus de bancar a demissão. O Estado vai bancar a demissão. Mas vamos entregar tudo pronto. É isso que o Estado está dizendo. Então, é muito sério o que está acontecendo. Não é simples essa luta. É importante a gente saber que ela não é fácil, mas ela é extremamente necessária. Ela é extremamente necessária. Eu não vou falar dos efeitos, porque todo mundo já sabe, tinha anotado aqui. Mas, por exemplo, vou trazer uma situação que o JR até falou, e ele conhece também, e outros aqui. Nós temos uma atuação lá no Conjuntão, que é Conjunto Habitacional Dom Jaime Câmara, que é em Bangu. Bangu, Padre Miguel. Ali as pessoas, Guilherme, você que andou nas nossas áreas, que um dos grandes lutadores fez um trabalho fantástico aí. As pessoas ali naqueles territórios, quando chove, a água, JR, já se mistura, a água de esgoto mistura com a água para beber. Fiocruz foi lá no território. Estou falando de uma realidade que já está acontecendo, não estou falando em previsão do que vai acontecer. Agora, vocês imaginem isso agora totalmente nas mãos das empresas privadas, na mão do capital financeiro. Vocês imaginam o que vai ser isso? Qual o colapso que nós vamos enfrentar daqui a poucos anos no Rio de Janeiro, faltando água para grande parte da população, não só em casos isolados. É diante disso que nós estamos e é diante disso o nosso desafio.
E nesse desafio, para concluir, eu acho que a nossa missão ela é uma só, é continuar a luta. Não tem outro caminho. O JR disse que não consegue um carro para ir para as audiências. Batendo direto na água do rio é difícil. Mas esse é o campo que nós escolhemos. Não tem outro jeito. E nós vamos continuar. E me parece que nós temos uma tarefa muito grande nesse próximo período agora. Impedir que o Cláudio Castro privatize esse ano. Se nós segurar esse ano, a luta ganha corpo, porque ele vai enfrentar problemas de várias ordens no próximo ano para privatizar, inclusive explicar para o povo nas eleições o que é a privatização. Então, me parece que a etapa do desafio, a primeira, é impedir. E como impedir? Eu não sei. Eu acho que a gente, coletivamente, pode achar algumas respostas. Nós estamos chamando várias organizações da rede de vigilância. Eu sempre Popular em esqueço. saneamento e saúde. Como? Vigilância popular Rede Vigilância Popular em saneamento e Saúde. Eu faço parte da rede, gente, mas que esse muito nome longo. é grande. Eles estão lendo aqui, eles estão colando. Eu faço parte, até uns 2 anos que eu participo de reunião direto, mas não lembro o nome. Então, nós com a rede, junto com o Sindsama, diversas organizações, nós fizemos uma reunião hoje para puxar uma grande plenária para o dia 15. Então, já fica o convite aqui, fazer uma grande plenária pela água no Rio de Janeiro, em defesa da água e contra a privatização, a entrega da SEDAI. Então, nós estamos fechando o local, vai ser aqui no centro, em algum lugar desses sindicatos no centro, no dia 15, às 18 horas, com 2 objetivos. A gente afinar um pouco as análises que nós temos sobre o momento e depois construir, encaminhar um calendário comum de lutas. Então, eu acho que seria muito importante, tanto esse mandato divulgar, a gente divulgar para os parlamentares, eu sei que vocês já estão assinando a chamada, mas divulgar para todo mundo e a gente fazer uma grande luta, ampla e unificada, após a plenária, para a gente conseguir fazer uma resistência, dialogar com o povo na sequência e tentar impedir que seja entregue esse ano. É isso. Obrigada, Roberto. Eu vou passar a palavra agora para o Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI para fazer a saudação, era isso? Sindsama, tem o representante? Sindsama. Tem 2 aí. Então, pode vir os 2, divide fala, tirando para o ímpar. Esse foi. Companheira, ajuda aqui. O microfone é mais para poder ficar registrado. Alô. Bom, boa noite. Primeiramente, aqui agradecer à vereadora Mônica. Né? É muito bom, importante esse debate. E mais importante ainda é saber que chegou à Câmara Municipal, né? Porque a gente vem tentando, eu pelo menos venho tentando isso desde 2007. Desde 2007 eu venho tentando isso. E, felizmente, chegou aqui à Câmara Municipal e está tendo esse primeiro ato, que é a criação da Frente Parlamentar em Defesa do... Eu nem falo da água, eu falo do saneamento público. Bom, meu nome é Júlio Martim, eu sou funcionário da SEDAI e estou dirigente, né, diretor de políticas sindicais do Sindsama RJ, Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Mas não estou aqui para falar nem pela SEDAI, posso falar pelo sindicato e posso falar também como morador da Zona Oeste, área AP5, né? Sou morador de Cosmos, né? Para quem não conhece, Cosmos é um subbairro da área AP5 da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E gostaria de dizer assim, sofro desde 2013 essa situação que as doutoras colocaram aqui nas suas brilhantes intervenções. Por que sofro? Porque, como morador de Cosmos, né, uma comunidade carente, entre aspas, favela, a gente lá passou por várias situações dessa, inclusive, não só a falta de água, mas, inclusive, a ausência da coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgoto que é produzido por todas as residências
daquela região, a P5, compreendida entre Deodoro e Guaratiba. Ela é considerada da P5, mas ela é subdividida em 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 1, Deodoro a Bangu. 2, de Bangu a Campo Grande. 3, de Campo Grande a Santa Cruz. 4, de Santa Cruz a Guaratiba. E lá, de 2007 a 2012, serviço prestado pela SEDAI, existia a ausência desse serviço de coleta, tratamento e destinação final do esgoto, e os moradores daquela região conseguiam, através da justiça, a anulação da cobrança desse serviço de esgoto que não existia e a indenização por parte da SEDAI, empresa pública, que tinha o dever de devolver o valor cobrado, e a SEDAI, na época, devolvia a todos os moradores que entravam com a ação os 5 anos, que era o que a lei estabelecia, daquele serviço prestado, os 5 anos cobrados, ela devolvia em dobro, e ela se responsabilizava por não efetuar mais aquela cobrança de esgoto até que o serviço viesse a ser prestado. Mas aí, conforme eu disse, né, eu sofro desde 2013, desde 2007, né? O que aconteceu? As doutoras falaram a respeito de 4 concessionárias, né? 3, mas Três, tem mais um. três. Mas tem mais uma. Mas tem mais uma. Tem. Por quê? Tem mais uma porque em 2013, o serviço de esgoto da AP5 foi entregue à Foz Águas 5, uma empresa mista, lá não sei de onde que veio, de onde surgiu, mas que, na época, o prefeito entregou essa concessão, né? E, a partir daí, o que a empresa pública não podia fazer, que era a SEDAI, não podia fazer, que era cobrar por um serviço não prestado, houve um passe de mágica e o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro passou a entender que esta empresa, sabe-se lá de quem era o dono, ela passaria a ter o direito de cobrar pelo serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de todos os moradores dessa região AP5. Venho dizer a vocês aqui o seguinte: todo esse esgoto gerado nessa região é jogado nas galerias de águas pluviais e são destinados aos rios da região, que desaguam, em sua maioria, na Baía de Sepetiba, poluindo. E há 3 anos atrás, se vocês buscarem nos noticiários, vocês vão ver que teve morte de golfinho, morte de tartaruga, morte de boto, morte da fauna marinha naquela região, e ninguém do Estado do Rio de Janeiro falou nada. Ninguém do meio ambiente falou nada de contundente. Existe uma empresa na chamada Baía de Sepetiba, uma empresa que eu não sei o nome, antigamente diziam que era do Eike Batista, mas hoje acho que não é, porque eu só vejo chinês lá. Que eles cavam o fundo do mar, eles botam dragas. Pescadores estão morrendo de fome lá porque não tem mais peixe, porque o barulho das dragas, dos vagões, eles espantam o peixe e o pescador artesanal não consegue sobreviver. Então, é uma questão muito séria quando a gente fala aqui no caso, né? Eu até gostei daqui, saneamento, porque quando a gente fala Frente Parlamentar em Defesa da Água, a gente parece que esquece que a água que a gente consome, ela tem que ser depois descartada ou reaproveitada, né? O ideal é que fosse reaproveitada. Mas, na ausência desse tratamento para o reaproveitamento, que ela seja descartada de forma adequada. E, para ser descartada de forma adequada, a gente precisa ter o serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final. Então, o que eu peço aqui, para encerrar, é que essa brilhante ideia, né, da criação da Frente Parlamentar, que a digníssima vereadora estenda esse convite para os demais vereadores também da Câmara. Porque não é um problema que afeta somente o pessoal da Zona Oeste, por exemplo, tem o Siri, tem outros vereadores de lá também.
não é que isso afeta a nós da Zona Oeste, a P5, afeta todo município, não, todo o estado do Rio de Janeiro. Mas como aqui é uma casa que legisla para o município, que todos eles tenham esse empenho de, se não quiser participar efetivamente, mas que pelo menos se manifeste em apoio. Porque é a população que vota neles é que está sofrendo com isso e pagando por um serviço muito mal prestado por todas essas concessionárias particulares, né, privadas, que vieram depois da SEDAI. Aqui eu falo por quê? Enquanto era a SEDAI, poderia ter dificuldade, como todos sabemos que tinha, mas que, pelo menos, o povo tinha a certeza de que, quando chamava, era atendido. Inclusive com carros-pipas, quando faltava água, a SEDAI ela disponibilizava os carros-pipas para atender as comunidades e atender as casas. Hoje, as empresas privadas elas só atendem os serviços essenciais. Muito obrigado aí, boa tarde. Boa noite, aliás. Obrigada, Júlio. Antes de passar a palavra aqui às nossas inscrições, gostaria de agradecer e registrar a presença do mandato do deputado federal Tarcísio Mota e também da minha querida companheira deputada estadual Dani Monteiro, presentes aqui também hoje. E, Júlio, a gente faz a instalação da frente parlamentar, ela é de conhecimento da casa, inclusive a gente precisa pedir apoios para que essa frente possa existir. Então, essa é uma frente aberta, já anunciada a toda a Câmara Municipal, e, por óbvio, aberta à participação de todos os vereadores e vereadoras que tenham interesse de discutir esse tema na perspectiva que nós estamos aqui lutando e discutindo. Espero que seja de ampla maioria, mas, como o Roberto falou, a conjuntura não é muito fácil para a gente, não é muito favorável, mas também, Roberto, me diga, quando foi favorável para a gente? Né? E aqui estamos e seguiremos, né? Passo atrás nem para tomar impulso. Aqui a gente gosta de confusão boa, confusão grande. Tu levou minha lista. Registrar a presença da minha querida companheira, deputada estadual, Renata Souza. Mandata presente aqui também. Passar a palavra agora ao excelentíssimo senhor Rafael Nunes. Querido companheiro. Lá vem ele com os panfletos dele. Dá um panfleto aí, me dá um panfleto. E esse adesivo aí? Eu não ganho adesivo, não. Pô, caraca. Nossa, só eu. É lesbofobia, hein? Não me deram adesivo. Ah, aqui, ó. Então, pessoal, A luta. Ganhei o adesivo. primeiro em relação ao contrato, né? Eu quero focar primeiro no contrato. Eu acho que primeiro esse contrato é inócuo, é inexequível, é abusivo e não tem a mínima possibilidade desse contrato não ser questionado. Enfim. Infelizmente, esse contrato teve a chancela do BNDES, enfim, ele não foi construído por essa gestão do BNDES. Talvez a continuidade seja as mesmas pessoas, mas não foi essa gestão, mas foi essa gestão que deu o aval para a privatização, enfim, para a continuidade do processo de privatização. Eu acho que a gente tem uma batalha em cima do contrato que precisa ser feita. Inclusive, eu acho que a Câmara Municipal ela tem uma tarefa muito árdua, que é se debruçar em cima dos contratos, e todos os problemas que tem nesses contratos, a gente já tem feito isso de uma forma absurda, e ir buscando as falhas contratuais para ir abrindo as contradições. Eu acho que precisa se fazer uma investigação a respeito desses contratos. Infelizmente, lá na Alerj não temos a mínima possibilidade de conseguir fazer isso, porque, infelizmente, a Alerj hoje é terreno hostil a qualquer posicionamento hoje contrário às concessionárias, ou, enfim, a continuação desse processo de privatização da SEDAI. Mas estamos batalhando. A gente trabalha 7 dias por semana, batalhando todos os dias, estudando tudo que a gente pode, com relação, inclusive, à própria, agora já mudando de assunto, a possibilidade da venda da SEDAI. Enfim, buscando todos os mecanismos, todas as lacunas, estudando tudo que a gente pode, pensando o que pode ser feito para a gente barrar esse negócio. Mas a gente sabe que essa luta vai ter que ser na rua. Essa luta vai ter que ser através de muita mobilização popular. E acho que uma frente parlamentar ela cumpre esse papel também. É o papel de você mobilizar os setores, você mobilizar os movimentos sociais, as comunidades, principalmente. Eu acho que a professora Ana Brito, quando coloca a questão das comunidades não elegíveis, as comunidades que não vão receber
investimento, e são basicamente 99,9% das comunidades, as favelas do Rio de Janeiro, que não vão receber investimentos, é de que a gente precisa levar essa frente exatamente para esses locais entenderem do que está sendo tratado dentro desses contratos, do abuso que está sendo feito. Porque a SEDAI tinha 1 milhão de problemas, a SEDAI. Mas a SEDAI, entendendo os limites que tinha no abastecimento e no esgotamento sanitário, ela não cobrava. Ou então ela ia lá e dava um jeitinho de resolver o negócio, enquanto o Estado não resolvesse. Não aumentava as tarifas. O que a gente está vendo hoje é o contrário disso tudo. É não investir e só ter tarifa e arrecadação, enfim, e colocar e cortar a água das pessoas. Uma crise hídrica que a gente está vivenciando. Então eu acho que, enfim, eu acho que os outros vereadores vêm à medida que o negócio vai crescendo, enfim, vão se aproximar, enfim, vai ser isso. E acredito que venham, porque essa é uma luta do presente, é uma luta de sobrevivência e é uma das lutas mais estratégicas que nós temos. Inclusive, hoje, lá na própria Comissão de Direitos Humanos, é tratada como uma das maiores violações de direitos humanos da atualidade. É a falta d'água. É o maior impacto que tem, inclusive, na questão dos impactos das mudanças climáticas, exatamente a própria falta d'água. Volto a falar nisso. Então, acho que a gente tem uma tarefa enorme pela frente, enfim, estaremos à disposição. Não é só que estaremos à disposição, a partir de agora vocês estão ferrados. Porque agora essa rede aqui que está aqui vai demandar de vocês de um jeito. Olha, o GT que vocês vão construir para dar conta disso, olha, se prepara, vocês vão ter que trabalhar muito para dar conta. Inclusive, o JR já estava falando no meu ouvido, a Colurb está tendo que... Você não botou a denúncia da Colurb aí, aproveita para botar agora. Meu tempo era só 10 minutos. Calma, que o trabalho vem depois. Eu não vou assustar todo mundo. A boa notícia, Nunes, é que você anunciou agora que somos todos companheiros e vamos caminhar junto, porque o problema é quando traz o problema e larga a gente aqui sozinho e fala, resolve aí. Quando a gente está trabalhando em coletivo, a luta vale a pena, então que bom, né? Vamos lá, passar a palavra agora ao Guilherme. Gui Pimentel, cadê o Anthony? Valeu, Mônica. Parabéns, viu, pela junto. criação da frente. Parabéns, companheiras e companheiros aí da mesa, né, de muitas lutas, né? Eu queria parabenizar a criação da frente e lembrar, pessoal, que uma das coisas mais violentas que aconteceu no período recente do Brasil, durante o contexto da pandemia, que foi a maior crise sanitária, né, da história e da humanidade, pelo menos das nossas gerações, foram as campanhas publicitárias de orientação sanitária para a população, que falavam o tempo inteiro, lave as mãos, e em momento nenhum criaram um plano emergencial para dar conta da falta de água para grande parte da população brasileira. Era quase que um lave as mãos, e se você não lavar, você vai morrer por sua própria culpa, né? A violência desse contexto, dessa política, que não criou, né, estratégias específicas para esses territórios, é uma coisa assim, de uma falta de compromisso com a população muito grande, né? Eu me lembro, no auge da pandemia, que foi preciso a Defensoria entrar com medidas jurídicas para garantir o acesso à água, e o que sensibilizou, muitas vezes, o Poder Judiciário não foi a solidariedade com aqueles e com aquelas que não tinham acesso à água, mas foi o medo de que, se não contivesse o coronavírus nas periferias, isso ia chegar inevitavelmente na família das pessoas que estavam enclausuradas e pedindo seu iFood, etc, etc, etc. Então, durou um tempo, algumas decisões judiciais, depois caíram, e junto com a sociedade civil, a Defensoria, na época, fez a ação civil pública do mínimo vital de água, que é uma ação civil pública que deu muito barulho, porque compromete, coloca em xeque o modelo de privatização da água, o modelo de água como mercadoria. Essa ação civil pública, eu sugiro à frente que coloque essa ação civil pública no radar
Por quê? Porque a Defensoria estava tendo uma atuação muito intensa nessa ação civil pública, do mínimo vital de água. Pois é, e não foi para frente. Mas chegava nas audiências, eram todos contra um, em termos de instituições. Mas, quando ia a sociedade civil, era a sociedade civil toda, junto com a Defensoria, fazendo essa defesa. Na última audiência, tinha uma decisão de chamar uma audiência pública para que a sociedade civil pudesse se manifestar. Mas isso esfriou e mudaram a administração superior da Defensoria Pública. O que a gente está vendo é o que a companheira falou. A ação civil pública esfriou. É preciso retomar, reaquecer, entender por que não anda, de repente entrar como amicus curiae na ação civil pública do mínimo vital de água, né, à frente entrar, fazer lá a movimentação, exigir a audiência pública, enfim, convidar os membros do judiciário que estão ali, de repente, para participar. E, por fim, eu queria me colocar à disposição da frente, né, na lógica que a Mônica falou. Agora, o que eu puder ajudar para contribuir nessa iniciativa, vocês contem comigo, porque isso é uma iniciativa muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Valeu. Obrigada, Ninguém. Eu estou gostando que a cada fala vai escalonando o problema. Estou achando bom. Gente, só reforçar aqui, para a gente manter as falas em 3 minutos, que a gente vai precisar entregar ao auditório, né, pela questão da casa, mas também avisando que esse aqui é a nossa instalação da frente, longe de ser um único encontro, né? A ideia é que a gente faça aqui esse nosso primeiro encontro e que essa frente seja entendida, inclusive, como uma trincheira agora da nossa luta, que a gente possa produzir aí outros espaços de encontros e ter essa frente como uma ferramenta da nossa luta. Passar a palavra agora à Natasha. Natasha, como é que... Eu não consegui ler nenhum dos sobrenomes. Eu falei, eu vou perguntar, eu não vou tentar, não. É porque é alemão com árabe, aí fica mais difícil. Aí tu, né? Eu sou maranhense, peraí. É Berendonk Randan. Tá bom. Bonito nome. Obrigada. Randall. Então, eu destaquei alguns pontos. Eu sou a doutora Natasha Berendonk Randan, boa noite. Sou pesquisadora pós-doc da Fiocruz, faço parte do comitê de monitoramento também, do GT do comitê, que está analisando também os dados dos relatórios da FIP, que analisa os dados das concessionárias, né, que elas mesmas falam. Né? E aí, sobre aqui as palestras, eu destaquei alguns pontos que eu queria falar. Porque eu participei também da época das consultas públicas, quando ia fazer a concessão, né, da SEDAI. Então, desde a época lá das consultas públicas, nos contratos já diziam que áreas não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas não seriam priorizadas. Por quê? Porque não tem urbanização e não tem segurança. Então, qual é a favela aqui no Rio de Janeiro que tem segurança e é urbanizada? Não é quase nenhuma, né? Então, a maioria das favelas não vão ser priorizadas. E é o que está acontecendo. E também, inclusive, o Ministério Público, ele também entrou com uma ação que constatou que as concessionárias não colocaram as favelas dentro das metas de cumprimento dos serviços. Então, se não estão dentro das metas, elas não têm a obrigação de cumprir com esses serviços dentro das favelas. Tem esses problemas. Tem muitos outros, né, que o nosso grupo acumulou. E aí, dentro do grupo de trabalho, a gente verificou que as concessionárias não estão realizando as análises diárias do índice de qualidade da água, que é uma obrigatoriedade dos contratos, também não estão realizando. Diversos locais, né, do Rio de Janeiro, em outros municípios também, o índice de qualidade encontra-se impróprio. Então, que a concessionária ela deveria oferecer, no mínimo, 98% da água dentro dos conformes. Né? Então, também não está cumprindo com os contratos. Também não analisam os parâmetros mínimos do Vigiágua, que é da Diretriz Nacional de Vigilância da Qualidade da Água. Não analisam os coliformes, que são parâmetros mínimos para avaliar a qualidade da água que a população recebe. E, por fim, sobre a parte do conjuntão, que eu também estive lá com o grupo, eu pude vivenciar e até hoje não esqueci, quero poder ajudar a população
de alguma forma, a gente levou lá, falando sobre a melhoria da qualidade da água das casas, mas elas não têm como nem melhorar a qualidade da água, porque, mesmo utilizando filtro de barro, a água não consegue ficar boa. Eles continuam bebendo uma água de má qualidade, na maioria das vezes, principalmente quando tem enchente, né? Eles precisam comprar água de galão para poder beber, e os que não têm dinheiro não compram, e bebem aquela água e têm diarreias constantes. Então, é nessas favelas, nesses locais, que deveriam ser priorizados os serviços, que é onde tem mais doenças e é onde ocorrem mais gastos públicos, né, e privados também do município. Obrigada. Obrigada, Natasha. Passar a palavra à Érica. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Érica, sou aluna PIBIC da Fiocruz, minha orientadora Natasha, minha co-orientadora Adriana Sotero. Tá valendo ponto, hein? Tá valendo ponto. Vai que. Quero agradecer a nossa vereadora, porque, como moradora do Jacarezinho, né, tem umas questões. Na época da SEDAI, a água já não era uma maravilha, mas não faltava água. A gente encara Jacarezinho hoje, eles alegam que colocaram hidrômetro no Jacarezinho. Na minha casa não tem hidrômetro. Entra dentro mesmo do Jacarezinho e procura se tem uma casa com hidrômetro. Eles colocaram hidrômetro na parte do lado de fora do Jacarezinho, que é chamado de Jacaré. Não é Jacarezinho. É o bairro Jacaré. Aí, qual é essa parte do Jacaré? É a parte onde é que tem os bancos, onde é a parte onde tem as fábricas, as empresas, as mini empresas. Lá tem hidrômetro. Dentro do Jacarezinho não tem. Pega uma Praça da Concórdia, onde eu moro, se tem. Não tem. Sabe como é que vem a nossa água? É uma água clandestina, que a gente chama do bicão, que o cano é passado por baixo da linha férrea, misturado com uma vala que tem embaixo, que quando quebra o cano, o morador se junta, faz a vaquinha, compra material, o outro morador vai lá e conserta. Aí eu pergunto à Água do Rio, cadê o hidrômetro? Como a gente reclama? Manda e-mail para a Água dos Rios, eles respondem. Eu tenho diversos. Se eu abrir minha caixa de e-mail, tem um montão. Tem um monte. Tivemos uma roda de conversa com a Fiocruz no Jacarezinho, parte alta do morro. Já estava mais de 20 dias sem água. Se eu abrir o grupo de WhatsApp hoje do Jacarezinho, ainda continua sem água. E o que esses moradores fazem? Se procurar em ruas como a minha, onde a maioria é idosos, são poucos jovens e crianças, a maioria é idosos, como é que esses moradores sobrevivem sem água? Vai vir uma chuva de 70 mililitros. O rio não vai comportar, vai encher. Os canos vão estourar. As nossas crianças vão lotar UPAs e clínicas da família com diarreia, com a meningite, por conta da água, e outras doenças a mais. Então, a pergunta que fica dentro desse comitê, o que vai se fazer? Quem a gente cobra agora? E é isso, gente. Agradeço aqui minha fala. Bom que ela veio vindo, e é isso, gente. E é isso. A Lúcia também fez uma denúncia nesse sentido lá nos comitês. Botou fogo lá. Obrigada, Érica. Chamar a Hércio, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mônica. Parabenizar por essa iniciativa. E eu quero, na verdade, aproveitar para dialogar diretamente contigo, que boa parte aqui me conhece. E dialogar também... Mas tem que falar de você, Aécio, da fase. Não, vou fala falar. Calma, professora, vou falar. Eu só estou invertendo, quebrando a rotina. E também aproveitar as representações dos mandatos que estão aqui. Eu me chamo Aércio, eu sou da FASE, e a FASE participa, né, a minha pessoa, no Conselho Nacional das Cidades, participo junto com a Ana do Ondas, da coordenação do Ondas, e participo também da Rede de Vigilância Popular e do Comitê de Monitoramento do Bloco 4. Mas essa apresentação é importante, e eu quero ir ao ponto. Eu, no século passado, eu fui assessor parlamentar do PT. Nesse século,
eu fui assessor parlamentar na Alerj e também tive na Secretaria da Baixada. E volta e meia, eu e Rafael, a gente dialoga. A gente sabe que cada vez está mais difícil a vida institucional. Eu sou da época que tinha um parlamentar, um deputado, que falava que bandido bom era bandido morto, e antes de começar as reuniões nas comissões, metaforicamente ele distribuía bala de caramelo para as pessoas. Olha, que é uma bala e tal. E não era tão ruim. Imagina agora como é que é a situação. E eu ouvi esse discurso do bandido bom e bandido morto na terça-feira e ninguém me deu nem uma bala de caramelo. Exatamente. Você foi no ponto, você complementou a minha fala que eu para dizer assim, olha, ele era um romântico, né, nesse sentido. Mas eu estou falando isso, né, e tentando expressar a compreensão de todas as dificuldades internas. Mas eu acho o seguinte, é fundamental que, especialmente pelo que eu tenho acompanhado, inclusive dentro da rede, a participação tão ativa dos mandatos do PSOL nessa luta. Esse é o primeiro ponto. E a gente não quer que mais uma frente seja criada com um potencial danado e as coisas não andem, pelo menos assim, que atendam parte desse objetivo. Dentro da rede, a gente está combinando o seguinte, vai ter essa plenária, que ela é muito importante. Mas eu, aí é pessoalmente, não vou falar nem institucionalmente, eu não acredito só e somente só na luta na rua, hoje, contemporaneamente. Eu acho que todo mundo concorda comigo. E a luta institucional, ela é muito importante. A gente está querendo fazer também um encontro, um seminário, que possa contar com todas as parlamentares e os parlamentares, do PSOL, pelo menos, majoritário hoje. A última reunião, acho que tinha 4 ou 5 mandatos da rede, não me falha a memória. Majoritariamente do PSOL e do PT, para a gente traçar uma estratégia comum, porque é o que a Ana, você dialogou com a Ana e dialogou agora com o Roberto. É dificuldades aqui internas, dentro da instituição, mas a capacidade que um mandato tem, tanto de capilaridade, como você falou, de vocalizar essa questão, é muito grande. Ela é muito valiosa, inclusive pelas estruturas que cada mandato tem. E é óbvio, aquela minha fala, né, nessa introdução que eu fiz, eu sei que tem as disputas da bancada, quem apresenta o primeiro projeto de lei, mas já tem tudo isso. Mas creio que essa questão da água, ela é uma luta que vai exigir muita mobilização, muita mobilização. A experiência tem mostrado. E o Brasil, em especial, a gente está na contramão da história. Esse semestre, vou concluir, esse semestre, por exemplo, há previsão de 3 privatizações. É Pará, Pernambuco, Rondônia e deve ter mais algumas por aí. Só que o Rio de Janeiro é um caso exemplar de negatividade e a gente vai precisar de muita força. E, nesse sentido, então, os mandatos são importantes, a frente é importante, mas a gente poder estabelecer um diálogo com você e que você possa também nos ajudar internamente a fazer essa articulação com outros parlamentares do PSOL, para além da Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa também, para a gente é fundamental seguir nessa luta. Obrigado. Obrigada, Écio. Só aqui a gente tem 2 estaduais, né, Dani Monteiro e Renata Souza, e também federal Tarcísio Mota fazendo a participação, além de, inclusive, ter mencionado o vereador William Siri, que tem feito, já nos últimos 4 anos de seu primeiro mandato, e agora dando seguimento também, com muito empenho, uma luta sobre meio ambiente aqui dentro da casa, um compromisso, né, que é um compromisso da natureza do próprio partido, né, do pessoal. Então, você não tenha dúvidas de que a gente aqui não instala frente só para poder dizer que está instalando. Pelo contrário, né, porque aí a cobrança, que é legítima, ela deve ser feita. Da mesma forma, também, quando a gente instala e junta movimentos sociais, a sociedade civil, querendo, né, discutir essa pauta, para nós é muito importante também, porque aí o mandato faz sentido, né, na institucionalidade. Ele vira um instrumento a serviço dos movimentos sociais e da sociedade civil, que é, para mim, pelo menos,
a principal função de um mandato parlamentar, especialmente socialista, dentro da institucionalidade. Passar a palavra agora a Suelen. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom. Pode deixar que comigo eu vou ter que falar as palavras de ordem do MAB, né? Que Roberto não trouxe, mas faz parte da construção sempre minha. Gente, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar a Mônica pela instalação da frente. Acho que pelo formato que está colocado aqui na mesa já diz muita coisa do que vem se propor essa frente, que é, de fato, uma frente que vai construir com os movimentos populares e com a sociedade civil. Então, acho que esse elemento é fundamental e trazer isso, porque isso é um exemplo que a gente precisa cada vez mais, quando a gente fala de mandato popular, a gente está querendo falar sobre isso, né? É esse diálogo e essa construção com. Então, acho que está sendo um exemplo, a forma como está sendo construída, e creio que a gente vai ter vitórias. Depende, o tamanho vai depender da nossa força, né? Então, a gente vai ter que construir junto. A segunda questão era trazer, né, que eu sou a Suelen, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens. Hoje, o MAB tem uma atuação aqui na capital, e foi um dos espaços que alguns companheiros aqui trouxeram, né, que é uma atuação no conjunto Dom Jaime Câmara, que fica entre Padre Miguel e Bangu. E lá a gente tem um problema muito grande voltado com a questão do saneamento, que é essa questão que a água da cisterna se mistura com a água do esgoto. E o nosso povo lá toma água contaminada. Isso se intensifica com as chuvas, mas já acontece no cotidiano. E a gente tem tentado e denunciado isso nos 4 cantos. Só que, por enquanto, ainda a gente não conseguiu avançar. E a gente tem dialogado com a Fiocruz para ver se a gente consegue fazer, né, verificar a qualidade da água e, assim, conseguir fazer uma denúncia mais encorpada. Porque a gente sabe que, apesar de a gente falar dos sintomas, do nosso povo dizer, isso muitas vezes não é suficiente, né? É como se o povo estivesse mentindo. Então, a gente está tentando cada vez mais encorpar e trazer elementos científicos. Junto disso, a gente está fazendo um projeto lá na rede também que visa ver essas questões. Então, a gente está nesse processo. Isso é uma questão de um conjunto habitacional. Acredito que vários outros conjuntos passem por situações similares. E eu acho que a gente precisa ir se aprofundando nisso, porque essa questão do saneamento, ela vai se capilarizando, vai tendo várias questões, e conforme a gente vai entrando, a gente vai vendo mais contradições. Então, essa é uma questão. E isso aí é uma pauta do movimento dos atingidos por barragem que eu estou apresentando aqui agora. Mas, além disso, eu acho que a gente tem que pensar e construir esses processos com o protagonismo dos atingidos e atingidas pela falta de saneamento e falta de acesso à água no Rio de Janeiro. Acho que o sujeito atingido e atingida deve ser protagonista dessa luta, porque eu acho que a violação de direitos que passa precisa ser denunciada pela voz desses sujeitos, né? Então, são aqueles que estão organizados nos movimentos atingidos por barragens, mas também aqueles que não estão organizados. E que a gente precisa cada vez avançar, porque para a gente, de fato, conseguir construir uma luta que vá barrar o resto da privatização da cidade, é só com muito povo organizado, é só com o povo na luta. Então, espero que essa frente também sirva para a gente poder avançar nessa perspectiva de formação em relação à questão do saneamento básico no Rio de Janeiro, para a gente avançar e construir. Então, para finalizar, tem uma palavra de ordem do MAB que a gente costuma falar. Acho que muitos conhecem e outros vão conhecer agora. Então, quem conhece, fala. Quem não conhece, vai entender. Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Obrigada, camaradas. Obrigada, Suelen. Vou passar a palavra agora ao Eduardo. Boa noite, vereadora. Boa noite, membros da mesa. Boa noite a todos os presentes. Eu sou calouro da Unirio, estou aqui junto com o Ecopol. Eu queria agradecer tanto para nós como estudantes como pelo laboratório pelo convite, pela oportunidade de compor junto com vocês, tanto a frente quanto a rede. E eu não vou tentar não me alongar muito, eu não sei, eu acho que eu sou o último a falar, eu sou professor também, e além de professor, sou professor de geografia, então falo muito. Vai abrir um mapa. Eu não vou comentar, não, porque... Mapa saiu. Não vou comentar, não vou tirar o protagonismo da professora. É urbanista. Mas
Eu queria muito agradecer. A vereadora comentou que todo mundo que estava aqui estava só escalando, realmente, e infelizmente eu também vou escalar, me perdoe, que eu acredito que é muito importante, a professora usou o termo progressista, eu vou me permitir usar também esse termo, de que muitas das vezes nós perdemos lutas, nós perdemos a oportunidade de lutar e a gente está vendo isso. Ninguém precisa ser lembrado, por exemplo, de que há 2 dias atrás fez 61 anos do golpe e tiveram muito poucas coisas. Ninguém precisa lembrar de que esse ano está sendo uma crise atrás da outra. Ninguém precisa lembrar de que está difícil. E justamente o termo da água é algo que é muito importante e é algo que a nossa sociedade, o nosso povo, entende como algo que está errado como está assim. Mesmo com toda a propaganda neoliberal que a gente está enfrentando desde a nossa democratização, a maioria do nosso povo ainda é contra a privatização, seja da água, seja da própria Light. Então, nós temos essa oportunidade de estar com o povo, para o povo. Nós temos agora a oportunidade também de escalar a luta. Porque, obviamente, a maioria do povo vai entender que está errado. A maioria do povo vai entender que água não deve ser mercadoria. E nos permite escalar, porque às vezes é difícil. A gente a todo momento luta para sobreviver. É como está propriamente no cartaz na palavra de ordem da camarada. Nós estamos tratando com a água quase como para uma não morte, não para uma vida. Até pelas nossas falas, nós precisamos sempre ser lembrados da água quase como uma mercadoria mesmo. Mas a mesma água que chega para nós, que está sendo privatizada, é a água que os devotos de Iemanjá vão botar os barcos para levar para Iemanjá. É a mesma água que vai batizar a criança na igreja. É a mesma água que, se você não for do amém nem do axé, vai estar na cachoeira, que está secando em toda a região metropolitana. É a mesma água que está nos rios, que você poderia usufruir dele se não estivessem com cheios de chorume. É a mesma água das praias, que estão tentando ser privatizadas a todo momento. Só para concluir, talvez lembrando um pouco mais feliz da nossa institucionalidade, eu gostaria de só citar uma frase do comandante Leonel Brizola, nosso governador. Ele sempre falava uma frase de um dito popular do Sul, que é: o cavalo da história aparece selado, você monta nele, não importa para onde ele estiver indo. E nesse momento nós estamos com o cavalo selado passando, a vereadora magnificamente está nos ajudando a montá-lo, não podemos cair. Muito obrigado a todos e eu desejo boa sorte. Para nós. Obrigada, Eduardo. Fechamos com chave de ouro, hein, Eduardo? É. Professor veio e veio. Você para de turma, hein? Posso fazer o encerramento? Que isso? Está achando desagradável? Ah, tá. Entendi. Bom, gente, mais uma vez dizer que esse é o nosso lançamento da frente, e a ideia é que esse seja o primeiro de muitos encontros ainda. Pelo visto, vai ser muitos, né, Nunes? Muito trabalho pela frente. Briga boa a gente gosta, briga grande melhor ainda. Agradecer a presença de todas, todos e todos aqui hoje, a essa mesa de luta potente que topou aqui, compor essa trincheira com a gente, que não é mais uma frente, né? Virou uma trincheira e vamos embora. E a gente vai fazer um grupo de trabalho para a gente produzir via WhatsApp. Você pega contato? Como é que a gente vai fazer? Só falar uma coisinha sobre isso, que é o seguinte, o Nunes lembrou aqui que já tem um projeto na casa do mínimo vital de água. Eu não sei como é que ficou, que era da Luciana Boitê, que eu trouxe para cá e a gente montou, e eu não acompanhei porque eu estava acompanhando uma outra coisa, entendeu? Mas deu problema lá, esse projeto, mas ele isso, mas aí tem a ver com a parte técnica aqui do pessoal que acompanha judicialmente. E outra coisa é o seguinte, que numa plenária dessa com a Parques e Jardins, o pessoal da Conlub falou que a prefeitura está pagando a água de reuso. Como é que a prefeitura paga a água de reuso se ela empresta a rede de esgotos? É igual, por exemplo, como é que a prefeitura paga a energia elétrica quando ela empresta os postes e pode colocar nas escolas captação de energia solar
junto administrado pela Rio Luz. Isso foi proposta discutida da FANRIO na lei orgânica do município. Não vi a lei orgânica, não entrou isso. Bom, mas isso... Não, eu já falei assim, JR, ano que vem tem eleição ao governo. Só para hein? lembrar, não. Vamos lá. Não. Isso é para a eu tô proposta sem para o candidato, vereador. se você quiser. Não, eu já sou prefeito e vigário-geral, pô. Só não tem salário. Lá, quem quiser, assume meu lugar. Mas vai Só ter não que... tá com carro para se locomover fazer campanha, não, lá né? não pode fazer isso, não. Lá tem barricada. Para o Barata estacionar os próprios ônibus. Olha, Não é à toa que o Eliomar meteu o pé, né? Se aposentou e tudo, né? Falei que a conjuntura não está muito Eliomar não fácil aguentou. pra gente. A conjuntura não está muito fácil pra gente agora, né? Agora que a conjuntura não está muito fácil pra gente. Vai tomar um esporro do taquigrafia. É a taquigrafia. Vamos Fala no trabalhar microfone, direito, pô. fala no microfone. Peço desculpa a todos que direito, nesse momento Por estão isso que não assistindo deixa pela o TV pessoal ficar Câmara fazendo por não as ter coisas. falado no microfone. Não, então, eu tô com... Se alguém não assinou aqui, me sinaliza, mas depois a gente vai entrar em contato individualmente com cada um e cada uma que assinou aqui a lista de presença para saber do interesse de compor o GT. A ideia é que a gente monte um grupo de trabalho que se fale permanentemente. É isso, vai ser mais um grupo de WhatsApp, não tem jeito, mas também, enfim, pedindo a compreensão de todos e todas que né, sem figurinha de bom dia, nada disso. Enfim, já fica aqui o desejo de bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês sempre, para sempre. E aí a ideia é que, a partir desse grupo de trabalho, a gente comece a mapear, porque eu estou com 1 milhão de coisas anotadas aqui, estou até desesperado com a quantidade de trabalho, acho que não vou fazer mais nada, só isso. Tá? O Nunes vai ajudar. E aí, bom, a ideia é que a gente comece a mapear, a partir do GT, a necessidade de requerimentos de informações, né, as necessidades de construção de projetos de lei, inclusive de revisões de projetos que já estejam na casa. De fato, tem um projeto já sobre mínimo vital, já tinha conversado isso com o Nunes, que foi o projeto da Luciana Boatê, mas que precisa de revisão. A gente vai ter que estudar aqui internamente como trata, mas tem o projeto sobre a tarifa social também, que precisa ser elaborado aqui em âmbito municipal, que ainda não tem, né? Então tem uma série de iniciativas que, inclusive, surgiram nas falas de vocês aqui, que a gente vai... E sobre isso é bom que esteja também na estrutura tarifária do município, porque Exatamente. esse é um Exatamente. município do Rio de Janeiro. E a gente tem, inclusive, uma autarquia municipal, que é a Rio Águas, né? Que está absolutamente esvaziada politicamente, que, diga-se de passagem, agora vai trocar, parece, de presidente, por uma questão política, né? A Rio Águas, que infelizmente virou um grande cabide de emprego, sem qualquer tipo de atuação de fiscalização de fato, né? Mas que a gente quer chamar. Eu acho, inclusive, que a partir da criação desse GT, é muito importante que a gente também mapeie que tipo de audiência pública a gente quer fazer na Câmara para convocar esses entes a discutirem, né? A Águas do Rio, inclusive, a Câmara tem esse poder de oficiar. Infelizmente, muitos deles não comparecem, né? Enfim, nem sempre a gente é atendido, mas o fato da Águas do Rio ter sido a partir de uma concessão estadual não tira o direito do poder municipal, da municipalidade, exercer a sua autoridade na convocação, por exemplo, uma audiência pública. Então, tudo isso acho que a gente pode pensar a partir do GT, enfim, lá a gente pode começar a mapear as demandas e, se houver necessidade também, já marcar uma próxima reunião do GT para mapear esse trabalho. Foi? Tem certeza? Eu sou conhecida por ser indisciplinada na condução dos meus eventos. Então, eu estou aqui, ó. Vamos embora. Vamos tirar foto. Vou encerrar aqui para a Câmara não brigar comigo também, porque tem esse detalhe. Mas, gente, mais uma vez, primeiro, agradecer muito, né, como vereadora, como parlamentar, fazendo a instalação dessa frente, mas também como militante, como mareense. Né, essa não é só uma luta justa, né, uma luta necessária, e que bom que a gente está aqui se entendendo enquanto uma luta coletiva, com uma participação, entendendo também que a nossa participação nessa instalação de frente, ela será um instrumento que
dentro da institucionalidade, a serviço dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, que para nós do PSOL é para isso que servem os nossos mandatos. Então, muito obrigada por estarem aqui. Esse é o primeiro de muitos dessa luta necessária e justa. Vamos depois fazer o encerramento aqui oficial e a gente junta aqui para poder tirar uma foto desse nosso primeiro encontro e que no final do ano a gente tenha multiplicado muito aqui as nossas vozes. Nosso mandato está à disposição, assim como o do PSOL aqui. Eu vou falar enquanto o PSOL todo, porque essa é uma luta mais do que necessária. O PSOL inteiro está à disposição disso. Mas contem, o presidente do partido autorizou aqui municipal. Mas, de verdade, vamos usar essa frente como o carro, né, para poder se deslocar pela cidade. Eu acho isso, garoto. Ainda bem que ele não está falando no microfone. Pronto, a foto. Água não é privilégio, é direito, não é mercadoria. E essa frente tem o compromisso de seguir sendo um instrumento à disposição dos movimentos sociais, da sociedade civil, para que a gente torne isso concreto na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu falei, não estava prestando atenção. Caraca, cara. Senta, senta. Então senta. E fica o resto. Ela está com sono, tadinha. Não, a gente vai ali pro todo mundo. Depois ela fica. Ela está com sono. Eles me dão um esporro o dia inteiro. Obrigada, Mônica. Você não fez isso. Imagina, eu que agradeço. Neném não fez isso. Obrigada. Muito obrigada.